Quando a gente começa a tomar contato com a doutrina dos espíritos, a gente é levado a pensar como é que Kardec codificou esse conjunto de ensinamentos. E aí nós vamos estudar, seja lendo as obras espíritas, seja lendo a revista espírita, seja fazendo os cursos, seja nas palestras, e nós aprendemos que Allan Kardec, ou Léon Hippolyte Denisard Rivail, era um professor que vivia em Paris e que foi convidado por um amigo para ver o fenômeno das mesas girantes. Kardec, o bom senso encarnado, começou a observar e entender que por trás daqueles efeitos inteligentes havia uma causa inteligente. E começou, então, a estudar aqueles fenômenos e que culminou em realizar perguntas para aquelas forças criadoras que se manifestavam, inicialmente com uma cestinha, com um lápis, e depois por meio dos médiuns. Essas perguntas, inicialmente, foram reunidas na primeira das obras espíritas, o Livro dos Espíritos. Esse meu aqui é meio velhinho, mas não é da época que Kardec escreveu, em 1857. Então, Kardec fazia perguntas aos espíritos e recebia as respostas. Ele identificou diversos médiuns e ele enviava as mesmas perguntas para diferentes médiuns em diferentes localidades, e, ao receber essas respostas, ele entendia, ele analisava e via o que fazia sentido, o que estava em acordo com as diferentes respostas que ele recebia. E daí ele codificou essa obra, que tem 1019 perguntas, sem entrar em polêmica, por conta de algum número que tem aqui. Ele tem 1019 perguntas e mais 100 subperguntas. Subperguntas, eu digo, por exemplo, como na questão 621, onde Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na consciência. Mas aí Kardec segue e faz uma nova pergunta, que recebe o número 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe revelem essa lei, né? Aí a resposta do Espírito de Verdade: ele, Deus, o Espírito, a havia esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse então lembrada. Então, existem 100 perguntas que não estão numeradas nessas 1019. E aqui, por exemplo, nessa pergunta, ele já começa a dizer: onde está gravada a lei de Deus? Nós somos espíritos, todos nós, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, e que vamos ascendendo na medida em que nós conseguimos fazer a nossa vida, fazer as nossas escolhas, fazer as nossas opções, em acordo com a lei de Deus. A lei de Deus que também vem descrita no Livro dos Espíritos e, mais detalhadamente, na parte terceira do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala das leis morais. Então, quando ele fala das leis morais, nós aprendemos lá que elas são colocadas aqui no Livro dos Espíritos, são a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de adoração, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de reprodução, de amor, justiça e caridade, a lei de conservação e a lei de destruição. Então, quando o espírito vai, desde as primeiras encarnações, desde que o princípio inteligente ele é individualizado e o espírito começa a encarnar e reencarnar, ele vai sendo posto diante de provas, diante de questões, diante de escolhas. E, de acordo com as escolhas que vamos fazendo, nós vamos evoluindo. Então, quando nós evoluímos, nós estamos evoluindo moral ou intelectualmente, nós estamos atendendo à lei do progresso. Quando nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a tratar o próximo, o outro espírito, o nosso irmão, de maneira igual, entendendo que todos nós somos iguais na origem,
criados simples e ignorantes e iguais na destinação, que é a perfeição. Então, estamos observando a lei de igualdade. Quando nós somos colocados diante dos nossos desafios, nós não vivemos de acordo com uma fatalidade ou de acordo com o destino. Não está escrito que vai nos acontecer no dia seguinte, no ano seguinte, se vamos fazer uma viagem, se vamos conhecer alguém. Nós vamos fazendo as nossas escolhas de acordo com a lei de liberdade. Nós somos criaturas que somos colocados para entender o nosso relacionamento com o Criador, com o nosso Pai, com Deus, e por isso temos a lei de adoração. Vivemos em grupos e precisamos entender e respeitar as regras, e vivemos em família, e aí estamos falando da lei de sociedade. Mas precisamos trabalhar pela nossa evolução, e nós entendemos na lei de trabalho. Os espíritos vêm, encarnam, e o ser humano precisa reproduzir-se, porque pela reprodução vem a oportunidade de novas encarnações, e aí está a lei de reprodução. Nós precisamos entender o sentido da caridade, como o Cristo nos trouxe, que em tudo há justiça e que devemos viver a lei de amor. E, nesse sentido, temos a lei de amor, justiça e caridade. A lei de conservação nos diz que devemos fazer todo o esforço para conservar tudo o que recebemos do Criador, seja o nosso corpo físico, seja o mundo em que vivemos, seja o meio ambiente, seja a natureza. Mas que essa mesma natureza passa por momentos de destruição natural e que a destruição causada pelo homem é contrária à lei de destruição. Então, o espírito vai vivendo e vai fazendo escolhas. E à medida em que nós vivemos e fazemos escolhas, nós vamos aprendendo. Então, nós aprendemos e conseguimos fazer melhores escolhas, e nós fazemos escolhas e adquirimos a capacidade de escolher mais. Nas primeiras encarnações, nós viemos como aquilo que chamamos de encarnações compulsórias. A espiritualidade, entendendo que ainda nós não temos maturidade, nós não temos evolução para escolher aquilo que é melhor para o nosso progresso, nos coloquem em encarnações compulsórias, em que os condicionantes são colocados pelo plano maior. À medida que a gente evolui, e quando nós já estamos aqui no mundo de provas e expiações, quase ali migrando para um mundo de regeneração, nós já não estamos mais nessas condições. Nós passamos por momentos de escolher o que nós queremos nas nossas próximas encarnações. Então, quando nós viemos ao planeta Terra e nós encarnamos, nós já participamos de algumas das escolhas da nossa existência. André Luiz, nas suas obras, descreve em várias delas como que isso se dá. Às vezes a gente fica um pouquinho medroso diante de determinadas necessidades que não são nos colocadas, e às vezes a gente quer mais prova, mais expiação do que a gente dá conta. E a espiritualidade, sempre misericordiosa, vai nos ajudando a dosar essas escolhas. E o que são essas escolhas, se não o uso do livre-arbítrio? Como nós falamos, no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, fala das leis morais. E eu costumo sempre citar algumas obras que são importantes para a gente tratar no nosso dia a dia. E a respeito desse capítulo 3º, eu trago 3 obras que têm quase o mesmo nome, né? Então, a primeira, As Leis Morais, do Rodolfo Caligares. Joana de Ângeles também nos deixou uma obra falando sobre isso, Leis Morais de Vida. E, mais recentemente, um colega nosso de doutrina, o Cristiano Torche, nos legou Leis Morais na Atualidade, trazendo aquelas colocações das leis morais para uma linguagem mais atual. Então, o livre-arbítrio faz parte das leis morais no capítulo que diz respeito à lei de liberdade. Ou seja, quando nós vivemos, nós não estamos sujeitos
a provas obrigatórias, a momentos obrigatórios, a fatalidade ou a um destino. A todo momento nós somos colocados diante de questões, diante de decisões, diante de escolhas, nas quais nós vamos usar, então, o livre-arbítrio, que, conforme nos diz o Rodolfo Caligares, o livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolhe uma delas e faz que prevaleça sobre a outra. Então, nós temos essa faculdade de fazer escolhas entre mais de uma opção a cada dia. E é como nós fazemos o uso desse livre-arbítrio que nós vamos ser mais ou menos felizes nas nossas encarnações. É claro, como também o Cristiano Torch fala na obra dele, que nós, quando fazemos as escolhas lá no plano espiritual, alguns grandes marcos são colocados nas nossas existências. A primeira delas, a família em que nós encarnamos. Nós estamos ligados àqueles que compõem o nosso núcleo do próximo mais próximo, na maioria das vezes, ou na quase totalidade, por conta de relações anteriores de necessidades. Diante de uma nova jornada reencarnatória, nós somos colocados diante da situação de podermos acertar escolhas que fizemos equivocadamente no passado, ou nós somos colocados num grupo para nos fortalecermos diante das necessidades de aprendizado que cada um de nós tem na sua existência. Isso é o uso do livre-arbítrio. À medida que o espírito encarna e usa bem esse livre-arbítrio, nós evoluímos. Como nós falamos na lei de progresso, os espíritos tratam, no livro dos Espíritos, ensinando que nós temos as duas asas do progresso, as duas linhas pelas quais nós evoluímos, o progresso intelectual ou o progresso moral. Muitas vezes, primeiro vem o progresso intelectual, a capacidade de entender. E, à medida que nós começamos a entender, vem o progresso moral para nos dizer como empregarmos aquilo que agora a gente entende, aquilo que a gente conseguiu aprender. Muitas vezes, o progresso intelectual ele é mais fácil do que o progresso moral. É mais fácil a gente aprender a usar coisas do que aprender e fazer escolhas sobre como usar. Porque muitas vezes, e a gente fala sempre isso nas nossas colocações, na base de todas as nossas escolhas, muitas vezes nós somos impulsionados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então, se temos posses, muitas vezes utilizamos essas posses de maneira equivocada. Se temos conhecimento, muitas vezes utilizamos esse conhecimento para nos elevarmos, para ficar em destaque, para satisfazer o nosso ego, ao invés de ajudar o nosso próximo. Então, o livre-arbítrio é uma outra forma de nós tratarmos a questão da lei de ação e reação. Então, na medida em que nós fazemos o uso do livre-arbítrio, nós estamos agindo. E estaremos sujeitos, né? Porque sofreremos já dá a ideia de que nós vamos ter que sofrer. Não, nós estaremos sujeitos à reação àquela ação que nós adotamos. Se optamos pelo bem, teremos como consequência o bem presente na nossa vida. Se optarmos pelo mal, teremos o mal ou a necessidade de reparar o mal presente na nossa vida. E o que é o bem? Né? O bem e o mal não existem, por natureza, duas coisas. O bem é a lei de Deus, é a observação das leis morais, é a observação das leis de Deus que está colocada dentro da nossa consciência. E o que é o mal? O mal é tudo aquilo que não é o bem. Quando nós estudamos lá no Evangelho, tem uma passagem de Jesus em Mateus,
no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz: larga é a porta e longo o caminho que leva à estrada da perdição, e estreita é a porta que leva ao caminho da felicidade. Por quê? Porque o caminho do bem só existe uma conduta. Nós podemos ter variações, mas o bem é a observação total das leis de Deus. E larga é a porta da perdição, por quê? Porque existem tantas opções para não ser aquele caminho do bem que nós podemos nos perder. E é isso que a gente fala quando se refere àquela expressão que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O que nós plantamos é com a gente. O que nós vamos colher é consequência do uso do livre-arbítrio. Mais uma vez, falando conforme Caligares, é a possibilidade que nós temos de escolher qual a conduta que nós vamos adotar. Então, quando nós escolhemos a conduta, nós estamos dizendo como é que nós vamos viver amanhã. Muitas vezes a gente gasta um tempo, uma energia pensando assim: o que eu fui em vida passada? Deus nos dá a benesse, né, de não sabermos isso. Por isso nós temos o esquecimento do passado. À medida que nós evoluirmos como espíritos e fomos fazendo melhores escolhas e evoluindo em sentimentos, saindo daquele caminho que nós começamos pelo impulso, passamos pela sensação e chegamos ao sentimento, quando a gente evoluir, a gente vai entender o que a gente foi no passado. Mas, por enquanto, a gente não estaria pronto para saber o que nós fomos no passado. Mas podemos ter a consciência de que o melhor que nós fomos como espírito é o que nós somos hoje. Mas a gente pode começar a pensar o que eu vou ser na próxima vida. Sabe como? Fazendo uma análise de como nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? O que é que eu estou colocando como móvel da minha existência? Como é que eu vou me comportar diante dos desafios da vida e o que vai exigir nas próximas existências ou nessa vida a consequência dos meus atos. No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala que é o capítulo que fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, se referindo a uma passagem do Sermão do Monte. O Evangelho separa as aflições em dois momentos. Não é que sejam só esses dois momentos, mas só para a gente entender. Então, nós temos aflições que têm causas anteriores. Então, nós fizemos escolhas no passado e agora nós estamos acertando o passo dessas escolhas. Mas nós temos muitas aflições que são causadas nessa existência. Às vezes, a pessoa chega num determinado ponto da vida com um determinado problema de saúde e pensa: eu estou com esse problema de saúde porque na outra encarnação... Não. Muitas vezes é a escolha que nós fizemos há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, ou não sei quantos anos atrás. São as causas atuais das aflições. Quando a gente começa a pensar e faz uma pergunta: tem alguma coisa que eu poderia ter feito diferente nessa existência que poderia me trazer a um novo hoje? É uma causa, a gente está diante de uma aflição que tem uma causa nessa existência. É isso que um colega nosso, o Jorge Hessen, chama de momentos de decisão. Nós somos sempre colocados diante de momentos de decisão. Às vezes os mais simples, às vezes os pequenos. Quem não teve oportunidade, tem um livro, um filme, que já é um pouco antigo, chama Efeito Borboleta. Esse filme, claro que conta num estilo hollywoodiano, mas é assim, é uma pessoa que tem uma possibilidade de voltar no tempo, voltar durante a existência dele. Estou simplificando, tá? E aí ele vê que pequenas atitudes que ele toma num determinado segundo da vida causa uma mudança para toda a existência. É a pessoa que resolve sair de casa num dia que não deveria sair, é a pessoa que se comporta de uma maneira mais rude quando não deveria. Então, em todos esses pequenos momentos do dia a dia, nós estamos falando do livre-arbítrio. Porque o espírito pode usar o livre-arbítrio para evoluir
ou ele pode fazer a escolha até mesmo para limitar a sua evolução. Quantas vezes nós fazemos escolhas motivados pela vaidade, pelo orgulho, pela ira, pela arrogância, pela intemperança, pela irritação, e isso nos traz uma série de problemas no dia a dia, uma série de problemas no outro dia. Vale lembrar, até mesmo Chico Xavier, que descreve que, por vezes, as pessoas iam procurá-lo e ele, às vezes, ficava irritado com algumas coisas, né? E, quando ele ficava irritado, a primeira coisa era ele reagir. Quando ele reagia, ele fazia com que as outras pessoas ficassem chateadas. E ele mesmo, depois que passava a irritação, ele falava, não devia ter falado aquilo. Quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente reage ou age com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, no trânsito, e depois, quando chega no final do dia, quando a gente já está conseguindo seguir ali a regra de Santo Agostinho, que nos conclama a todo dia, ao final do dia, fazer um balanço do seu dia. Onde foi que eu agi errado? Onde foi que eu fiz escolhas que depois eu pensei assim, que bobagem que eu fiz? Não precisava fazer nada daquilo. Então, quantas vezes nós somos colocados diante de situações simples, corriqueiras, que depois, lá na frente, vai nos dar um grande aborrecimento. Então, Chico, às vezes, ficava irritado, e aí Emmanuel, um dia, disse para ele, use a água da paz. E ele ficou procurando, pensando que era um remédio. E até que um dia ele procurou, a história é um pouco longa, mas ele volta para Emmanuel, e Emmanuel diz, não é água da paz, não. Pode ser essa água da garrafinha aqui. Ou seja, toda vez que alguém te falar alguma coisa, que você começar a ficar irritado, enche a boca de água e fica com essa água criando a paz dentro de você durante 5 minutos. Muitas vezes isso vai evitar de nós tomarmos diversas atitudes que são inadequadas, de falar coisas que não vão nos trazer nada de positivo, que vão degradar as nossas relações. Então, o livre-arbítrio ele deve estar presente no nosso dia a dia, em todos os momentos. Cada vez que a gente acorda, como hoje, uma quarta-feira, não está sol, está nublado, estamos vivendo um momento de muitas angústias, de muitas inquietações por todo esse momento que a gente passa durante a pandemia, mas cada vez que a gente abre o olho, a gente está tendo uma nova pequena encarnação, uma nova chance de fazer melhores escolhas, uma nova chance de tomar melhores decisões. E aí nós temos um grande suporte que a doutrina espírita nos mostra. A todo momento a gente está procurando ficar ligado com o Criador, com os nossos mentores, com a espiritualidade amiga. Porque André Luiz, no livro Nosso Lar, mostra lá, durante os 8 anos em que ele permaneceu no umbral, os 8 anos não tem nada a ver o número, por favor, que a espiritualidade está sempre ali. Então, muitas vezes, a primeira coisa que a gente tem que pedir quando a gente faz uma prece é pedir que a espiritualidade nos ajude a ir ao encontro dela, porque ela está sempre ali. A gente é que não consegue ascender a ela. O momento da oração, quando a gente fala, eu gosto de orar porque os espíritos vêm até mim. Não. Na hora que a gente ora, a gente que está indo a eles. E a gente pode pedir que eles, olha, está tão difícil eu chegar até aí, estende a sua mão para eu tentar chegar. Então, quando a gente pede o auxílio da espiritualidade, esse auxílio vem nos ajudando a tomar melhores escolhas. Mas, muitas vezes, nós tomamos escolhas que não são adequadas. E sempre essas escolhas são proporcionais ao nosso grau de evolução, ao nosso grau de desprendimento dos valores materiais, à nossa ligação com os valores do espírito. E se a gente escolher de uma maneira que não é adequada? O espírito nunca retrograda, o espírito sempre evolui ou fica estacionado. Mas a gente vem até o planeta e vai fazendo escolhas. E a gente costuma dizer que a evolução, no nosso nível, é como se fosse uma escada. A gente vem, cumpre um degrau que é, agora eu já não agrido o meu próximo. Ok, tirou aquele degrauzinho, vamos para o próximo.
Só que aquele degrauzinho que nós já eliminamos, ele não volta mais. O espírito que já atingiu verdadeiramente a capacidade de não agredir o próximo, de não tirar a vida do próximo, de não pensar o mal a respeito do próximo, ele não volta a pensar nisso. Ele não volta a praticar isso. O que acontece é que, muitas vezes, algumas provas são tão difíceis de nós passarmos que a espiritualidade, por misericórdia, não nos coloca diante daquela provação. É como se dissesse assim, olha, eu já sei que eu vou falhar nesse ponto, então talvez nesse momento eu ainda não esteja pronto para passar por essa prova. Mas às vezes nós somos colocados diante de questões que nós podemos superar, mas nós ainda assim escolhemos continuar na nossa zona de conforto, com os nossos valores materiais, apegados à matéria. E aí aquela escadinha, quando a gente volta num próximo degrau, que é, por exemplo, não cobiçar, não invejar o que o próximo tem, ou não prejudicar o próximo, ou não falar mal da vida do próximo. E aí eu venho nessa existência, assim, bom, eu vou resolver esse meu problema com a Maria. Mas eu não só não resolvo o meu problema com a Maria, como eu falo mal do Pedro, do Joaquim, do José, e para todos esses eu causo prejuízo. Então, quando o espírito ainda não tomou consciência do que ele precisa fazer de bem, ele está agindo no mal. E aí o que acontece? A gente vai aumentando a extensão desse degrau, por quê? Porque quando eu ajo mal em relação ao próximo, eu preciso aprender que eu estou agindo mal. E aí vem o processo que está descrito na Gênese. Primeiro, eu preciso aprender, depois eu preciso me arrepender do que eu fiz, depois eu preciso reparar o dano que eu causei, e depois eu preciso expiar para entender o quanto eu fiz o próximo sofrer. Então, é arrependimento, reparação e expiação. Então, o espírito vai recebendo oportunidades de escolha, vai fazendo escolhas. Quando ele age bem, ele evolui, ele adquire capacidade de mais escolher, de mais influenciar nas suas próximas existências. À medida que a gente escolhe inadequadamente, a gente precisa se arrepender, reparar e expiar. E é preciso lembrar sempre, arrepender. Se arrepender é arrepender de verdade, é se arrepender e se preocupar em resolver a questão. Não é uma coisa chamada remorso. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho um remorso tão grande daquilo que aconteceu, mas eu continuo seguindo a minha vida. Não adianta nada. Não adianta nada o remorso, não adianta nada somente a culpa. O remorso e a culpa eles são úteis na medida que eles despertam o espírito para a necessidade de acertar as contas daquilo que ele fez. Se for só o remorso e a culpa, nós só vamos viver mal. Por isso que a gente fala que o perdão, quando a gente concede o perdão ou quando a gente recebe o perdão, ele é libertador. Porque muitas vezes a gente vai trazendo aquela mágoa, aquele incômodo, né? E quando a gente perdoa, a gente se liberta daquilo. E o ideal é que os espíritos, quando evoluem, sequer eles precisam perdoar. É uma história, uma passagem que tem da vida de Gandhi, em que, diante de uma situação, alguém fala para ele, você precisa perdoar. Ele, eu não consigo perdoar. Por quê? Porque eu não me coloquei na condição de ofendido. Eu sequer me ofendi com a atitude de alguma pessoa. Né? Muitas vezes isso é muito comum acontecer em família, quando alguém vê alguma frase dita de uma pessoa para outra, e quem está de fora acha aquilo um absurdo, mas a pessoa que ouviu não ficou ofendida com aquilo. Então, o livre-arbítrio é a semeadura livre com a colheita obrigatória, é o nosso momento de lei de ação e reação, é a oportunidade que nos é dada de agora construirmos o nosso amanhã, semana que vem, ano que vem, o resto da existência. Porque quanto melhores forem as nossas escolhas, melhores as nossas condutas, menos nós precisaremos passar por arrependimento, reparação e expiação. E a gente está vivendo num mundo de provas e expiações. Portanto, tudo o que acontece nas nossas existências, que às vezes nos chateiam,
ou que nos agridem, ou que nos fazem passar por aflições, está de acordo com o mundo de provas e expiações. Nesse planeta não existem espíritos vítimas. Todo espírito recebe de acordo com a lei de justiça divina, porque Deus é o Pai amoroso e justo. Se nós fizermos boas escolhas e não precisarmos de expiações, nós não precisaremos expiar. A expiação, ela vem na medida em que nós não aprendemos a fazer boas escolhas. Então, o que é o progresso do planeta, o progresso da humanidade? Nada mais é do que o resultado do uso do livre-arbítrio coletivo. Porque quando todos os espíritos encarnados nesse planeta estiverem vibrando no bem, o bem vai suplantar o mal. Qual é a maior característica de um mundo de expiações? É quando o bem é praticado, é pensado em maior intensidade do que o mal. O mundo de provas e expiações, o mal suplanta o bem. Então, quando nós conseguirmos usar o nosso livre-arbítrio, voltados para a observação das leis de Deus, das leis morais, das leis divinas, nós evoluiremos, o planeta evoluirá e, consequentemente, nós não precisaremos da expiação. Sempre gosto de citar uma expressão do Espírito, uma frase do Espírito Alta de Souza que diz: viva intensamente cada oportunidade no bem antes que a irmã dor te visite triste e tarde. A irmã dor, o sofrimento, a aflição, só nos visita quando nós não aproveitamos as nossas oportunidades no bem. Quando nós escolhemos aquilo que fazemos, voltados para o caminho do bem, e aí vale sempre lembrar Maíse Braga, colega nossa aqui, irmã nossa aqui, gurua, mestra aqui da comunhão, quando ela nos diz que o caminho do bem é a escolha reta sempre. No capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Sede Perfeito, está lá quais são os caracteres do homem do bem. Os caracteres do homem do bem são os caracteres daquele que vive sempre fazendo bom uso do livre-arbítrio. Então, nós precisamos estar sempre perguntando o que está me movendo no dia a dia, o que está me impulsionando a fazer as minhas escolhas, e identificar quando eu usei bem ou mal o meu livre-arbítrio. Em administração, existe uma teoria que diz que a gente tem que fazer sempre na nossa vida um ciclo PDCA. Planejo, faço, avalio e faço de novo. Assim a gente podia fazer com o livre-arbítrio. Planejar cada dia, fazer o uso correto do livre-arbítrio, usar o livre-arbítrio fazendo as nossas escolhas, mas todo dia usar a regra de Santo Agostinho e pensar de noite, como eu usei o meu livre-arbítrio hoje? E quando a gente descobrir que não fez bom uso ou que escolheu mal, de acordo com as leis divinas, não vamos ficar com culpa. Vamos renovar o nosso propósito e vamos usar melhor no dia seguinte. É assim que a gente vai evoluir como espírito. E essa evolução vai estar presente no nosso dia a dia. Um colega nosso, André Luiz Peixinho, fez um trabalho, ele faz uma palestra em que ele narra que ele foi a um centro espírita e, para arredondar, o número não tem a menor importância, ele encontrou um grupo de trabalhadores voluntários que distribuíam sopa. E ele perguntou para essas pessoas, foi lá e perguntou para cada uma delas, por que vocês estão aqui fazendo a caridade, distribuindo sopa? E aí a gente está na casa espírita, as pessoas conhecem a doutrina espírita, de repente a gente já ouviu falar de caridade, de amor ao próximo, benevolência, indulgência, perdão. E aí ele perguntando, ele descobriu que das 14 pessoas diziam o seguinte, eu estou fazendo isso para fazer caridade porque eu tenho muito medo do umbral. Outras diziam assim, eu li o André Luiz no nosso lar e eu vi que quando eu faço alguma coisa no bem eu ganho bônus hora. E de repente eu quero juntar bônus hora para ser merecedor. Até um jovem disse, não, eu venho aqui porque no domingo, quando eu saio com os meus amigos e eu falo assim, ontem eu fui para uma favela, para uma região pobre, distribuir sopa, todo mundo fica olhando. Ou seja, aquele grupo de pessoas estavam ali fazendo a caridade, mas ainda não fazendo a caridade como sentimento. Não fazendo a caridade como realmente olhando o sofrimento do irmão, a dificuldade do irmão, levando a consolação, a misericórdia. Mas esses espíritos já estão fazendo o bem.
Pedro nos fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, fazendo a escolha de praticar o bem, de fazer o bem, de levar o amparo ao próximo que passa por momento de angústia, nós estaremos colocando o bem em nossas vidas. O Emmanuel nos alerta que um dia todos os espíritos farão o bem, praticarão a caridade, estarão voltados para o próximo por sentimento. Mas na natureza não há saltos. Então, enquanto isso, vamos fazer as escolhas, colocar o nosso livre-arbítrio pautado na noção de dever, na noção de que somos espíritos que precisamos escolher para evoluir. E o sentimento vai brotar pela repetição e de forma natural quando nós realmente olharmos para o próximo como o próximo. É como diz também uma colega de ideal espírita, contou na semana passada, é como a questão das vagas de deficiente. Você chega num shopping, tem lá 3 vagas de deficiente, o shopping está cheio. Umas pessoas passam em frente e veem a placa e vão procurar outro lugar. Realmente, nem olham aquela vaga. Outras passam, não param, por quê? Porque tem medo da multa, tem medo da câmera, tem medo da repreensão social. Outras passam, mas esbravejam. Onde já se viu, que absurdo, xingam. E outras passam, param na vaga e falam assim, alguém vai lá rapidinho que eu vou ficar aqui. E tem outras que têm na cara de pau de parar o carro e ir embora. O que é isso? Cada espírito fazendo as suas escolhas, usando o seu livre-arbítrio de acordo com o seu nível de evolução moral. Aqueles que já têm mais evolução entendem que aquilo é importante e nem sequer notam. E cada um de nós, de acordo com a nossa gradação de sentimento, de entendimento de qual o nosso papel dentro da sociedade, nós vamos reagir de acordo com o que sentimos. Então, é importante que a gente vá fazendo escolhas pautadas pela noção de dever e, com isso, nós vamos, aos poucos, controlando aquilo que nós vamos vivenciar, aquilo que nós vamos sentir e aquilo que nós vamos colher no futuro. Portanto, cada dia, quando a gente acordar, vamos pensar como eu vou usar o meu livre-arbítrio hoje. Eu vou usar o meu livre-arbítrio na hora da alimentação, na hora do que eu vou fazer com o meu tempo livre, de como eu vou me relacionar com o próximo, como eu vou relacionar com a minha família. E que o Cristo nos inspire e nos ajude a fazer bom uso dessa grande faculdade que nós recebemos dentro das leis divinas e que está dentro da nossa consciência. Vamos encerrar a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão, convidando todos a nos acompanhar numa prece de agradecimento pela vida, pelas oportunidades no bem, pelas oportunidades de escolha, pelas oportunidades de crescimento. Que possamos colocar os ensinamentos do Cristo. O Cristo, o Espírito mais evoluído que passou por esse orbe, aquele que Deus nos deu como exemplo de conduta. O Cristo não como objeto de adoração, mas como o irmão que nos mostra como proceder. Que a cada dia possamos mais e mais colocar os seus ensinamentos nas nossas vidas, nos nossos momentos de decisão e nas nossas escolhas. Que possamos ir para a nossa vida de relação, para os nossos trabalhos, para os nossos lares, envolvidos nas melhores vibrações desse contato com a espiritualidade amiga, mas que possamos renovar os nossos propósitos pela boa leitura, pelo bom pensamento, pelas boas atitudes. E que o Pai possa nos abençoar sempre e Jesus estar ao nosso lado nos nossos momentos de decisão. Que assim seja. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor.
Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.
Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.